Eu trabalho, né, com auriculoterapia, com stiperterapias, ventosas, terapia floral, reiki, cromoterapia. Me chamo Karine Souto e as técnicas holísticas, elas surgiram na minha vida para complementar, né, as minhas vivências com a psicopedagogia e com outras áreas de atuação. A auriculoterapia foi a minha primeira formação, que eu trabalho com a psicopedagogia, né? E eu trabalho com crianças que têm dificuldade de aprendizagem, e a gente tem alguns pontos no pavilhão auricular que precisam ser ativados, estimulados, trabalhados para melhorar a concentração, melhorar a qualidade de sono. E aí eu pensava muito nas minhas crianças, foi quando eu fui buscar aurículo. Complementei com stiperterapia, porque trabalhar auriculoterapia em crianças é muito mais indicado a gente utilizar das pastilhas. Stiperterapia é um sistema inteligente, tá? São pastilhas impregnadas de silício. Essa é a que a gente usa na orelha. Não sei se vocês estão enxergando, a bolinha é bem menor. E essa é a que a gente usa no corpo. As bolinhas, elas são maiores, são pastilhas mesmo. E esse silício, ele tem uma funcionalidade no nosso organismo. É como se ele fizesse uma busca das energias do corpo, das dores, de todo o processo energético do corpo que está em desequilíbrio, e ele devolve de forma equilibrada, restabelecendo o fluxo energético do nosso corpo. Vai avaliar para entender o que está acontecendo com essa pessoa, esse cliente, para poder adequar esse tratamento e entender quais são os pontos a serem trabalhados. Pancada, né, às vezes fica com roxidão, vermelhidão. Tudo isso é possível tratar com stiperterapia. Até a vacina, né, da Covid, que a gente fica com o braço muito pesado e sente aquelas dores na região do braço, pode-se colocar uma pastilha de stiper para neutralizar esse efeito da dor física. Então, é um excelente tratamento para dor. Karen? Principalmente, nossa, se não fossem as terapias holísticas na minha vida, eu não sei o que seria no pós-Covid. E hoje eu trato muitas pessoas do pós-Covid em meu consultório, hiperterapia principalmente, mas aurículo, porque trata pontos de dor, trata pontos energéticos, e a Covid nos traz isso. Ela mexe tanto com o organismo que a gente fica sem energia, a gente fica sentindo muitas dores no corpo, né? Aquela sensação de desânimo, de desgaste, inchaço, tudo isso a gente pode tratar com stiperterapia e com auriculoterapia também. Para quem tem aversão às agulhas, né? E busca um método de tratamento, a stiperterapia é a famosa acupuntura sem agulhas. Tem contraindicação. A recomendação é sempre que a gente faça um acompanhamento com um terapeuta. Pastilhinha assim, a gente prende no micropore e a gente faz a aplicação. Tem situações que em uma sessão de stiperterapia não vai resolver todos os seus problemas. Às vezes você tem um problema de fibromialgia, por exemplo. É uma doença autoimune, são questões acumuladas e às vezes a gente até associa com outras terapias para dar um bem-estar maior, estimular melhor o seu corpo. E aí o que é que a gente precisa pensar? A gente não pode acreditar que uma sessão de terapia vai resolver os problemas que eu acumulei há 30, 40, 50 anos atrás. Né? Tudo é um processo. Então, quem faz químio pode fazer a stiper? Com certeza. Tratamento oncológico, qualquer intervenção oncológica, a stiperterapia, não só a stiperterapia, mas aurículo e outras terapias holísticas, elas auxiliam muito nesse relaxamento, elas têm uma intervenção muito auxiliadora nesse bem-estar durante a quimioterapia ou qualquer intervenção oncológica. Então, eu super recomendo, super recomendo. A mastectomia, ela causa, a gente, quando faz a cirurgia, o processo cirúrgico, as pessoas, elas ficam sem fazer o movimento nos braços, né? A retirada da mama. E aí, fica sem fazer o movimento dos braços. Compromete toda essa região,
inclusive a região das axilas. É muito desconfortável o processo de cicatrização. E a estiperterapia, ela vem solucionar questões de dores e auxiliar no processo da movimentação, restabelecer o processo de movimento. Aplicação na própria região, né, do pós-cirúrgico, porque promove a cicatrização. O que eu utilizo muito são as sementes e os stippers. Por quê? Porque eles são funcionais. Tanto o stipper quanto a auriculoterapia são acupunturas sem o uso das agulhas. É uma oportunidade para quem tem medo do agulhamento. No pavilhão auricular, cada região da orelha corresponde a uma região do nosso corpo. As sementes, por exemplo, a de mostarda, a de vacária, os cristais e o stipper, eles são funcionais. A gente não tonifica e não seda. Eles fazem a função que eles percebem do corpo. Eles entram em contato com a pele, né, com a região auricular, e ele, como é um sistema inteligente, o nosso corpo também é muito inteligente, ele percebe qual é a necessidade do corpo. E aí faz o mesmo processo que eu falei da stipperterapia. Ele indica as regiões de desequilíbrio e eles vão devolvendo o equilíbrio, transformando isso num fluxo padrão de energia. O xemém mesmo, que é um ponto central aqui dessa região de cima da orelha, o xemém é o nosso ponto do céu. Eu sempre chamo de ponto de equilíbrio, porque ele trabalha essas questões, acalma a mente, acalma o coração, acalma o espírito. E ele, associado com outros pontos, ele traz esse conforto, essa leveza, restabelecer, né? Físico, mental, emocional e espiritual, que a gente tanto fala na holística. Medicina, né? Holística, eu vou falar medicina holística porque na Europa é assim. Então, a medicina holística, ela vem entrando nesse todo, né? Você tocou num ponto-chave. A gente não cuida de ninguém, né? A gente não vai praticar o servir se nós não estivermos bem. Então, a gente precisa estar bem e essa busca, ela é muito importante. Eu sou psicopedagoga, eu atendo uma psicopedagoga, uma só não, eu atendo umas 3 psicopedagogas que fazem comigo práticas holísticas e faço supervisão também e trabalho com mentoria, com um monte de atividades também, dando suporte, dando apoio a outros profissionais. Stipper, ou aurículo, ajuda pessoas com graus variados de autismo. Você que tem essa experiência, pode nos dizer? Sim. Tanto na auriculoterapia, né, que a gente tem pontos no pavilhão auricular que trabalha a atenção, que trabalha a concentração. Esse ponto de equilíbrio mesmo, ele é um excelente ponto para trabalhar com criança, acalma a mente, coração, espírito, deixa a criança mais centrada, menos ansiosa. Então, tudo dentro da avaliação. Aí eu vou agregando as minhas técnicas à atividade, né? Ele tem uma condição ali que está intervindo na aprendizagem dele. E muito comportamental, né? No autismo a gente tem ali uma questão muito comportamental. E também no transtorno de déficit de atenção tem um reflexo muito forte no comportamento. E aí a gente consegue trabalhar na terapia holística com eles. E a aceitação? Como que é? Eles tiram, eles ficam? Eles adoram. Quando chega lá, eu tenho uma escrivania, né? Tem a escrivania, um monte de brinquedo, mas eles já chegam lá olhando para a maca. Hoje eu vou receber uma massagem, deitam na maca e botam a carinha lá no relaxador da maca e fica. E que horas eu vou ter uma massagem? E eles saem com os pontinhos deles, feliz da vida. Teve um áudio que eu recebi essa semana, que a menina tá doida para voltar para botar o pontinho dela, porque ela foi a sensação na escola, mostrou esse pontinho para todo mundo na aula online, desconcentrou, a professora quer me pegar, pontinho lá do xemém e até de stipper, e ela mostrou para todo mundo. Então isso é fantástico. E as mães também se sentem muito confortáveis. Quando eu busquei a terapia holística, foi muito nesse sentido, para acolher melhor. Aconteceu de você trabalhar uma criança nessa parte que nós estamos falando,
e acontecer dos pais também quererem o tratamento ou não? Lógico que eles fazem. Tem dias que a criança que vai, tem dias que a mãe agenda, tem dias que as mães elas fazem assim, olha, acabou terapia para fulano, agora eu vou me cuidar. Porque eu converso muito sobre isso, né? A questão do autocuidado, a gente ser pai, ser mãe, seja lá o que for, né? O contexto familiar, às vezes, ele é muito denso. E quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está bem, a gente consegue, né, desenvolver mais, dialogar mais, intervir mais. Isso tudo traz resultado escolar, resultado nas relações. Eu falo muito sobre a questão diagnóstica. A auriculoterapia, inclusive, é um procedimento, né, uma técnica que ela traz esse diagnóstico. Só em avaliar a orelha, a gente já percebe ali algumas questões, né? Uma vermelhidão, às vezes um ferimento, e aí a gente já faz ali uma avaliação mais diagnóstica. Usar stipper e aurículo no pós-Covid. Com certeza, gente. Pós-Covid, como eu falei, as práticas integrativas no pós-Covid têm salvado, têm trazido assim, benefícios enormes, porque é muita dor, é muita falta de energia. Às vezes a gente faz alguma coisa, começa aquele cansaço, um cansaço da falta de energia, às vezes um cansaço respiratório, né? E tanto o shipper quanto o aurículo também trabalha muita questão respiratória, né? Tem os pontos de pulmão, tem os pontos para tosse, e aí a gente vai tratando essas sequelas da Covid. Todo o processo terapêutico não depende só do terapeuta, mas... Pois é, olha, Fátima, também te amo. Esse percentual, ele é muito importante, porque às vezes o paciente, eu tô cheio de dor e busca terapia, ou então tô cheio de questões, né, emocionais, mentais, e busca terapia. Busca terapia, busca uma sessão de terapia e acredita que as coisas de 30, 40, 50 anos vão ser sanadas em uma sessão de terapia. Né? A gente carrega tantas questões, varre para debaixo do tapete tantas coisas durante tanto tempo. O tapete estufa e a gente acredita que em um momento tudo vai se resolver. Gente, terapia não é macarrão instantâneo. É um processo terapêutico. E eu reforço aqui, 90% depende do cliente, 10% é o terapeuta. A gente vai lá com aplicação de técnica, com aplicação do amor, né? Do fazer, do servir. Nós estamos a serviço. Mas quem vai se permitir, quem vai buscar e quem vai conduzir o seu processo de autocura é você. Começa lá quando a gente entende que a gente precisa. E eu reforço isso, que todos nós precisamos. Lidar com o mundo atual não é fácil. E não é só por causa da Covid, não. Nós já temos aí um processo de mudanças aceleradas há muito tempo. E a gente não consegue sustentar isso sozinho. A gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém para nos acompanhar. Todo esse processo de vida, desde a infância, é assim. Nós precisamos da sociedade, né, dos meios de convívio, de vínculos, para aprender, para desenvolver. Na fase adulta não é diferente. O problema é que a gente cresce e desaprende tudo que a gente aprendeu lá na infância. A gente cresce e acha que é dona de si, que dá conta de tudo, que pode tudo, mas não somos e não podemos pensar dessa forma. Viver em sociedade, viver em parcerias, viver em comunidade, em comunhão com pessoas, conhecer, aprender, experienciar é muito importante. E entender que a gente precisa estar nesse ciclo, que a gente precisa de cura, a gente precisa de cuidado, a gente não dá conta de nada sozinha, a gente precisa de um mentor e não é vergonha nenhuma ter alguém para mentorear o nosso processo de desenvolvimento profissional. A gente precisa de um professor para nos ensinar alguma técnica nova. Se colocar no lugar de aprendiz.
Enquanto a Verdade. gente está querendo fazer sozinha, a gente só bate a cabeça. Porque a gente não consegue, sozinha a gente não dá conta. A gente pode até chegar, né, a alcançar alguma coisa sozinha. Porém, a gente não vai nem mais longe e a gente nem vai com uma velocidade que a gente poderia se estivesse junta, né? Se estivesse junto, se estivesse em sociedade, se tivesse se colocado no lugar de aprendiz. Eu aprendo todos os dias, eu dou aula, todo mundo sabe aí que eu sou da educação profissional, e eu aprendo muito com os meus alunos. Eu paro às vezes para ouvir e fico assim babando o desenvolvimento deles. Eles, professora, isso e aquilo. Não, vocês já trouxeram. Eu aprendo muito mais com vocês, é uma troca. Vocês são meus futuros colegas de trabalho. Eu começo a articular isso. Eu não sou detentora do saber. Isso é fantástico, né? Colocar-se no lugar do aprendiz. Às vezes a gente paga um curso e a gente não tem essa consciência. Chega no curso e fala, isso eu já sabia, tem nada de novo. Essa live aqui não tem nada de nova. Vou olhar no Google. Gente, né? E olha que lindo, quando a gente chegou aqui, foi recebida por um monte de terapeuta falando que não conhecia a técnica e perguntando e tirando suas dúvidas. É se colocar no lugar de aprendiz, porque a gente aprende muito. E não é vergonha não, gente. A vaidade sim é vergonha. O Yin e Yang, sobre a parte masculina, feminina, feminino, masculino. Sim. Sabe por quê? Eu achei muito linda essa abordagem que você fez hoje. Eu acho que ela serve para a gente poder estar aí questionando, se auto-questionando sobre o nosso posicionamento diante do universo, diante do tudo, né? Eu sei que não é técnica de shipper nem de aurículo, mas é uma visão. E tem relação, tem relação. Então porque vai, fala aí. É fundamento da medicina tradicional chinesa. E as duas técnicas são da medicina tradicional chinesa. Né? Quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a base disso tudo é o Yin e o Yang. E o Yin, ele é energia feminina. O Yang é energia masculina. Então, nós temos em nós temos na natureza, nós temos nos animais, nós temos no universo, energia masculina e energia feminina. Todo o processo de exclusão é desequilíbrio. A gente tem aí o patriarcado, né? A cultura mais machista, essa anulação da visibilidade feminina que a gente carrega de muito tempo, né? É uma questão ancestral. E aí a gente vê nitidamente que esse patriarcado é o Yang em desequilíbrio. Assim como o sagrado feminino, que hoje muitas terapeutas pregam aí para versos e prosas, é um movimento de exclusão. Porque o sagrado feminino que se vende, que se fala muito aqui na internet, é um movimento de exclusão. É a mulher e zero patriarcado. Não, não matem a energia masculina. Quando a gente tem o equilíbrio, a gente tem a sensibilidade mulher, a gente tem ali o sagrado feminino, mas a gente tem a força masculina de ação, de fazer, de realizar, né? O quente. O Yin é frio, é mais sensível, né? Remete ao choro, às questões mais sensíveis, porque é o feminino. E o Yang é mais força, é mais ação, é mais movimento. Então, quando a mulher está muito sensível, sem força, sem energia para desenvolver o que ela sabe que ela precisa fazer e ela não faz, ela está matando a energia masculina dela. E assim como se a mulher estiver em excesso de tarefas, muita agitação, sem consciência para buscar uma terapia, sem consciência de fazer um autocuidado, de olhar para a sensibilidade dela, ela está matando o lado feminino. Isso dá muita ansiedade, dá muita agitação. A gente precisa trabalhar no equilíbrio e qualquer movimento de exclusão é desequilíbrio. Energia masculina e energia feminina. Tanto o homem quanto a mulher. Todos nós temos as duas energias. Isso gera o nosso equilíbrio, o funcionamento do nosso corpo.
Para você ter uma dualidade. ideia, a dualidade. Essa dualidade, ela está no universo. Não sou eu que estou inventando, não. Está nos animais, está na natureza. Tudo tem energia masculina e tem energia feminina. A gente gira, né, num equilíbrio. Nosso corpo, ele se harmoniza quando ele tem esse equilíbrio. Gratidão mesmo. O coração fica assim, aquecido mesmo, né?